Fala pessoal, tudo bom? Vamos agora terminar o nosso programinha com a tabela de parametrização. Vamos na SE38. Neste programa, nessa transação, YABAPFOX, olha que interessante. A primeira coisa que vamos fazer é colocar YABAPFOX neste campo e asterisco e chamarmos o matchcode. Certo? Ele vai restringir, conforme o asterisco, a informação. E nós temos aqui todos os programas que foram criados com esse prefixo ABAPFOX. Temos este primeiro aqui, ó, report, que é o primeiro report que nós fizemos. Nós vamos utilizar ele junto com a tabela de parametrização para restringir. Então, para isso, vamos criar uma cópia. Aqui vamos colocar 2, porque ele é o segundo report, e o meu ID é 2, você vai ter o ID de vocês, certo? Copy. Vamos copiar todos os atributos e todos os objetos que possam estar vinculados com o programa. Ele vai pedir o pacote e a request, como sempre. Legal. Vamos dar o change aqui. E temos o nosso primeiro programinha. Este primeiro programinha, ele fazia um acesso na S-Flight, que são os voos por companhia aérea e por rota de transporte, rota de voo. Então, nós vamos utilizar a nossa tabelinha para fazer um match aqui e evitar isso. Como vamos fazer isso? Vamos utilizar o inner join. Olha que interessante. Existem várias maneiras de se fazer isso. Vamos procurar fazer de duas maneiras. A primeira é utilizando o inner join, que é a união de duas tabelas no select. Vamos comentar aqui. Eu vou marcar esse trecho. Eu vou colocar Ctrl, vírgula, e ele vai colocar o asterisco na frente de cada linha, comentando ela. Se eu colocar o Ctrl ponto, ele tira. Então, Ctrl vírgula coloca, Ctrl ponto tira. Comentei e vamos colocar aqui inner join. Como é que ficaria esse select? O inner join ele é um pouquinho mais complicado do que o select simples, que é uma seleção direta. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Select. Então, seleciona para mim tudo da tabela SPFlight, quer dizer, SFlight, inner join. Olha que interessante, o comando já apareceu. Inner join, a nossa tabelinha, que é, deixa eu pegar o nome dela, vou aqui na S11, vou copiar aqui, inner join on, ou seja, quando eu faço o select, eu peço para ele resgatar para mim todos os campos dessa tabela, inner join, ou seja, dando esse match nessa tabela, eu preciso dizer logo em seguida qual vai ser a relação onde ele vai comparar. Então eu coloco on, eu vou colocar o campo, a tabela SFlight, till CarID igual Fox. Eu vou mostrar para vocês uma opção. Tá vendo no canto inferior direito? Tem uma pastinha. Eu vou clicar nela. Ele vai aparecer para mim algumas opções. Eu vou colocar aqui em Code Completion. E aqui é o último checkbox. Sugerir palavras que também não são chave. Olha que legal. O que isso vai me dar? Ele vai autocompletar também as variáveis que estão aqui no código. Eu coloco tab, quer ver quando aparecer eu ponho tab e ele já completa. Till CarID. Por que till? Porque eu estou mostrando para o compilador que eu estou fazendo uma referência cruzada entre tabelas partindo para um inner join. Vou colocar and sflight till
conid igual y, olha que legal, ele já vai completando tudo. Ponto. Ponto nada. Então olha que interessante. Quando eu coloco um inner join, eu preciso dizer para o compilador o que ele precisa olhar para dar esse match. Ou seja, o que ele precisa colocar e comparar entre as duas tabelas para ele me trazer, me retornar, os registros que tem em uma ou em outra tabela. Agora, a próxima parte é dizer para o compilador aonde ele vai colocar este resultado. Into corresponding fields of table, global table, sFlight. Por que eu coloquei esse corresponding fields? Porque quando nós fazemos um inner join, o compilador ele pega tanto todos os campos desta tabela, mais os campos desta tabela e tenta jogar em uma tabelinha interna que tenham todos esses campos. Só que não é o nosso caso, porque nós estamos utilizando uma tabela interna que tem qual tipo? Deixa eu dar um duplo clique em cima dela. Ela tem o tipo só da primeira. Então, olha que interessante. Eu vou voltar aqui. Se eu não colocar esse corresponding fields, colocar só into table, vamos, por exemplo, colocar um ponto aqui, eu vou verificar a sintaxe. Olha que legal. Ele disse para mim que a tabela, essa tabela aqui, não é longa o suficiente. Ou seja, ela é curta em relação, ela não tem os outros campos para colocar. Quando eu coloco into corresponding fields of table, eu quero dizer para o compilador o seguinte: coloque para mim só os campos que tiverem o mesmo nome. Então ele faz um comparativo com o nome do campo e vai colocando certinho. E faltou o final, que é a condição where dos campos de seleção da tela. Where sFlight till CarID igual p CarID and sFlight conid igual p conid. Ponto, verificar a sintaxe. Vamos salvar. E faltou um último pontinho no where, que é para ele verificar os campos da tabela de parametrização que estão ativos, certo? Que está com aquele checkbox marcado como ativo. And yfox ativo igual a x. Vamos compilar. Se estiver tudo certinho, vamos ativar. Legal? E vamos processar. Então, digamos que aqui nesse programa nós estamos utilizando os parameters. Então, vamos colocar, por exemplo, vamos trocar esse parameter, porque o que acontece? O parameter, ele tem uma característica de dar um match, de colocar o valor único, certo? Então essa condição where aqui, vamos tirar tanto do CarID como do conid, para que ele restrinja somente, para que ele traga somente o que existe na tabela de parametrização com o flag ativo, certo? Então eu tirei a outra condição do campo. Vamos verificar a sintaxe, ativar. Então no caso aqui ele vai ignorar o que eu colocar nos parameters, legal? Eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente debugar. Vou aqui na bigorninha ou aperto F8. F8 novamente. E olha que interessante. Se a gente observar aqui, /OS16, a nossa tabelinha que criamos, dar um Enter, processar, ele tem que trazer para mim somente esses caras. Legal? Vou voltar aqui. F6. Ó, rapidinho, o sai_RC deu 0, então ele conseguiu retornar. Vou dar um duplo clique aqui na tabela interna. Olha, ele retornou para mim 45 registros. Certo? Tudo isso. Será que está certo? Vou dar um Alt Tab
Então, ele tem que selecionar para mim esses carinhas e este aqui. Como é que a gente pode verificar se ele trouxe certo? Vamos barra OSC 16, S-Flight, Enter. No Car ID, temos o AA e o AZ. Então, vamos marcar este botão aqui para colocar múltiplas entradas, AA, AZ. Confirma. No ConID, vamos marcar também múltiplas entradas, que são esses carinhas aqui. Este rapaz aqui, essa forma de representar, é conhecida como ALV. Para eu marcar somente esses carinhas aqui, ó, eu posso marcar a coluna inteira. Certo? Percebam que o primeiro ponto, o primeiro campo, ficou com o que seria um espaço. O SAP, naturalmente, ele ignora espaço nos campos. Para eu mostrar para ele que eu quero que seja considerado um espaço, eu preciso marcar aqui e colocar o sinal de igual. Então, feito isso, vamos processar e olha quanto ele deu match. 45 e no nosso debug 45. Opa, debug 3, 1. Ixi, eu fiz alguma coisa aqui, coloquei a tabelinha errada. Como é que eu faço para voltar? Gerúndio. Bom, vou dar um F8 e ele vai exibir para mim exatamente os campos conforme aquele match. Legal? Ah, então vamos lá de novo na barra OSM30, maintenance, e vou desmarcar todos. Certo? Vou voltar no programa e executar. Eu vou parar aqui, eu vou apertar F6. Olha quanto deu sai sobre RC, 4. E não exibiu nada. Não deu comando write e ele voltou para a tela de seleção. Legal? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Depois nós vamos aprimorar este programa e o programa da SM30 para que ele seja chamado por transação e fique mais elaborado. Mas é essa a ideia. Legal? Espero que tenha ficado tudo claro. Dúvidas, perguntem para mim, tá bom? E críticas e sugestões, sempre estamos abertos. Um grande abraço, muita paz e até a próxima aula.